não nascemos aqui, somos estrangeiros com filhos nativos. Nós somos IBVWDC. Nós temos a cidadania do céu. Vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBVWDC. Em unidade adorando um só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBVWDC. Deus escolheu com amor e vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e adoração em comunhão. Somos família IBVWDC, louvando a Deus desta nação. Somos família IBVWDC. Nós somos família Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. É uma alegria muito grande estar com todos vocês. Nós temos orado e não cansamos de orar pelas pessoas que têm feito os trabalhos essenciais, os profissionais da saúde, os profissionais da segurança, enfim, todos que estão saindo de casa para que nós possamos permanecer em nossas casas. E nós também estamos nos alegrando com aqueles que estão tendo motivos para se alegrar. A Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Estamos orando, estamos sendo solidários com aqueles que estão vivendo um momento de enfermidade, de luto, de sofrimento, mas também estamos nos alegrando com os bebês que estão nascendo, com os casais que estão ficando grávidos nesse tempo de quarentena, motivos de alegria que temos. Também com os aniversariantes dessa semana, os aniversariantes de hoje, somos gratos a Deus por suas vidas. Nós vamos então começar esse tempo de louvor e adoração. Te convido a participar do próximo cântico, cantando e adorando a Deus com nossa equipe de louvor. Adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará em adoração. Tu és exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno bênção e honra, poder e glória sejam ao eterno Deus. Todos os povos, toda a criação, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará em adoração. Tu és exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará em adoração. Tu és exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará.
Agradeço a Deus por sua vida que tem participado do sustento, da manutenção da nossa IBBWDC, vocês que têm enviado suas contribuições pelo correio, que têm utilizado os outros métodos, que têm usado essa nossa janela como doar, que têm feito transferência bancária, usado cartão de crédito, mensagem de texto, que têm usado também esse QR Code, que aparece aqui na tela. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus faça prosperar o trabalho das mãos de vocês. Eu sei que os fiéis continuam sendo fiéis e eu estou certo de que os fiéis continuam sendo abençoados por Deus para que mantenham-se fiéis e prósperos na manutenção da obra de Deus e na manutenção da sua própria vida e da sua própria família. A minha oração é para que Deus continue te abençoando. Vamos então participar do próximo cântico, do louvor. Se você quiser usar esse tempo para fazer a sua doação, então fique à vontade para isso. Ou então, depois do nosso encontro de hoje, você pode fazer a qualquer momento durante a semana sua doação. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela semana que terminou, pela semana que começa hoje. Te agradeço, Deus querido, pela provisão do Senhor em nossas vidas. Eu te agradeço também pela bênção e pela alegria que o Senhor nos dá de podermos contribuir com a igreja e com a obra missionária. Obrigado, Deus querido, pelo trabalho, pela saúde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu oro nesse instante também
pedindo a bênção do Senhor sobre aqueles que estão passando por um momento de sofrimento, de enfermidade. Peço que o Senhor seja socorro presente na hora da angústia, da tribulação. Eu te agradeço, Deus querido, também por aqueles que estão vivendo momentos de alegria, de festividade. Nós pedimos, Pai, que essa alegria seja respondida, Pai, com a Tua bênção e com a Tua aprovação. Obrigado, Deus querido, por esse tempo que nós temos de devoção coletiva, virtual, que a palavra do Senhor possa encontrar morada no coração, na mente de todos aqueles que estão conosco nessa hora. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. 1 Corinthians 13:6. Pessoas nada me voltará. Salmos 71. Blessed is the man that does not walk in the way of the wicked, nor stand in the way of the sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, in which he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor the sinners in the assembly of the righteous. The Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Psalm 1. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Psalms 118:24. Every good action and every perfect gift is from God. James 1:17. Now then, stand still and see this great thing the Lord is about to do before your eyes. 1 Samuel 12:16. As the scripture says, no one is righteous, not even one. Romans 3:10. Let us not become tired of doing good. At the right time, we will gather a crop if we do not give up. Galatians 6:9. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Ezekiel 36:26. E dá o alimento para todos eles vivos. Salmo 136:25. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Seja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Salmos 33:22. Nothing in all creations is hidden from God's sight. Hebrews 4:13. Psalm 23:1-3. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me by quiet waters. He restores my soul. He guides me to the right path for his name's sake. Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Nós somos IBB. Hoje é seu dia, parabéns, muitas felicidades e alegria pra você. Hoje é seu dia, parabéns, muitas felicidades e alegria pra você. Na semana passada nós começamos uma série Abençoe este lar. E esse é o nosso pedido para Deus, é a nossa oração, para que Deus abençoe nossa
casa, nossa família, nosso lar, aqui ou então em outro lugar onde ela está nesse momento. Eu sei que tem famílias que estão separadas por uma questão de distanciamento social, mas tem famílias separadas por uma questão geográfica também. Nós estamos agora nos Estados Unidos e tem familiares nossos que estão no Brasil e diferentes lugares do mundo. A nossa oração é para que Deus nos abençoe, quer estejamos reunidos nesse momento na sala da nossa casa, quer estejamos separados em diferentes lugares. Então nós começamos falando a respeito de pureza, sobre a importância de termos nosso coração puro, a nossa mente pura, nossos pensamentos puros. Falamos a respeito disso na semana passada. Nós devemos cuidar da pureza do nosso próprio coração e da pureza do coração das pessoas que vivem conosco, dos nossos familiares, das pessoas pelas quais nós exercemos algum tipo de influência. Pode ser os nossos pais do coração, não necessariamente os pais biológicos, podem ser também os nossos filhos do coração, não necessariamente os filhos biológicos. E nós devemos cuidar da pureza também dessas pessoas, a nossa influência sobre a vida dessas pessoas. E hoje, então, nós vamos falar a respeito de honra. Honra é uma palavra muito importante para que nossas famílias sejam abençoadas. E tem uma passagem do Novo Testamento, Marcos, capítulo 6, de 1 a 4, em que Jesus viveu uma experiência a respeito desse assunto. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Existe uma outra versão que Jesus diz assim: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra ou na sua própria parentela. E Jesus, então, estava aqui indo para a sua cidade. O texto começa dizendo que Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Não para a cidade que ele nasceu, mas a cidade onde ele cresceu, onde ele foi adolescente, onde ele foi criança, adolescente e começou a sua juventude. A cidade de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Depois de um tour de ensino, de uma viagem longa de ensino, de milagres, de manifestação sobrenatural do poder de Deus, ele retorna para Nazaré. E lá em Nazaré, ele vive essa experiência de ser desonrado, de falta de honra. Honra é algo muito importante na Bíblia. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 13, verso 7, por exemplo, a quem honra, honra. Que nós devemos dar honra àqueles que merecem honra. Provérbios 16, 31 está escrito que os cabelos brancos, que as pessoas que têm cabelo branco e que andam no caminho da justiça, são também dignos de honra. Então, honra é algo que Deus quer que nós façamos, que nós tenhamos nos nossos contextos, na nossa família. A palavra do Senhor, daqui a pouco nós vamos ver, nos diz que nós devemos honrar os nossos pais. E o que é honra? É muito importante pensar a respeito disso. Honra é uma palavra que é muitas vezes confundida com respeito. Honra é valorizar, é diferenciar, é dizer que alguém tem um lugar especial. E vamos então pensar a respeito desse assunto e da experiência que Jesus teve com os discípulos em Nazaré. Existe uma diferença entre respeito e honra. Respeito é algo que nós conquistamos. Respeito se conquista. Honra é dada. Honra nós damos. Eu digo isso por causa do que aconteceu aqui. Veja o verso 5 do texto que nós lemos no começo. Nos diz assim: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Jesus então teve essa experiência de falta de honra por aqueles com quem ele tinha convivido.
as pessoas da sua infância, da sua adolescência, do início da sua juventude. E o texto nos diz que Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Eu não consigo entender muito bem o que houve aqui, mas o que eu percebo é que onde há incredulidade, há também falta de honra. Jesus então viveu isso nesse contexto dele. Algumas pessoas dizem assim: eu vou honrar quem for honorável, quem for alguém digno de honra. Só que essa postura não é certa, não é correta, porque honra, a gente não honra a pessoa que é digna de honra. Nós honramos aqueles que são merecedores de honra, porque muitas vezes as pessoas não merecem a nossa honra. Respeito é alguma coisa que se conquista. Agora, a honra não. Quando alguém é digno de honra, então nós honramos, porque ela é digna de honra. E não é para se discutir. Por exemplo, meu pai não foi um bom pai, então eu não vou honrá-lo. Não, você tem que honrar. Nem sempre nós devemos respeitar, porque muitas vezes as pessoas que nós temos que honrar nos dão orientações e até ensinos que não merecem ser respeitados, mas eles devem ser honrados. Vamos pensar um pouco a respeito disso. A quem nós devemos honrar? Em primeiro lugar, aos nossos pais. A palavra do Senhor nos diz assim: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Muitas pessoas confundem esse prolonguem os dias na terra com longevidade. Esse texto não está falando sobre longevidade. Ele está falando sobre dias na terra. Que terra é essa? É a terra que estava para ser conquistada. Esse texto está falando sobre uma das bases da constituição de uma nação. Está falando sobre família. A terra a ser conquistada aqui era a terra de Canaã. E a palavra do Senhor está dizendo assim: vocês precisam aprender a honrar os seus familiares, honrar pai, honrar mãe. A família precisa estar bem fundamentada para que a terra seja abençoada, para que o país seja abençoado. Então esse texto está dizendo assim: honrem os pais de vocês, cuide da família de vocês, para que a terra seja abençoada, para que a terra seja boa. Isso é muito importante pensarmos nos dias de hoje, em que a família está sendo desvalorizada. Desde o princípio, quando Deus deu a lei, quando Deus deu os mandamentos, a família foi algo importante. Quando nós olhamos para a história toda, Israel já era para ter desaparecido do mapa. Uma das coisas muito importantes a respeito da solidificação e da perpetuação da nação de Israel é exatamente essa palavra aqui: honra o pai e a mãe, honra os seus pais, honre a sua família. A palavra honra aqui é a palavra kavod, é a palavra hebraica para honra. E honra, então, é isso. Independente do meu pai ter sido um bom ou um mau pai, eu devo honrá-lo, meu pai e a minha mãe. E o que significa honra aqui, nesse caso? Honra significa que eu não vou desampará-lo. Honra significa que eu irei cuidar dele, que eu irei cuidar dela. Eu não concordo com as coisas que eles fizeram, ou que eles falam. Eu não concordo com muitas coisas, mas eu nunca vou deixar de honrar o meu pai e a minha mãe enquanto eu estiver vivo aqui na terra. É para que eu viva muitos anos de vida? Não! É para que a terra seja abençoada. É para que o bairro, para que a cidade, para que a nação seja abençoada. Esse texto, então, nos remete para a importância da família. Nesses dias em que a família tem sido fragmentada, é muito importante pensar nisso aqui. Se nós queremos um país bom, se nós queremos uma nação boa, nós precisamos aprender o que significa honra. Agora, a honra é um caminho de duas mãos. Assim como os filhos devem honrar os seus pais, os pais devem honrar também os filhos. Porque nós devemos, como pais e mães, nós devemos cuidar bem dos nossos filhos. O princípio aqui é o mesmo, é a família. A família não é constituída só de pais, a família é constituída de pais e de filhos também, de avós, de parentes. Nós devemos então cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, honrando nossos pais e seguindo essa orientação da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Pais honram os filhos, filhos honram os pais, maridos honram as esposas, esposas honram os maridos. E assim nós vamos ter um mundo melhor, uma sociedade melhor. Você quer melhorar o mundo? Então vamos voltar para a família.
porque tudo começa em casa. Alguém disse que a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Por trás de um grande herói, um grande presidente, lá atrás houve uma família. Houve alguém que trouxe os princípios. Por trás de um bandido, de um marginal, de um traficante, também volta. Existe uma família, existe uma base familiar. Vamos então honrar o papel que Deus nos deu, de pais e de filhos também. Honra a família, honra o pai, honra a mãe. Segundo, quem nós devemos honrar? Os governantes e demais autoridades. Romanos 13, verso 7 nos diz: deem a cada um o que lhe é devido, se é imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Nesse mesmo capítulo 13, verso 7, diz que nós devemos orar por nossas autoridades, pelos nossos governos. Nós devemos fazer isso. No mesmo texto que fala que nós devemos orar, diz que nós devemos honrar. Quem são os governantes? Os governantes são os presidentes da República, são os ministros, são os governadores de estado. Quem mais são as autoridades? São os patrões. Se você trabalha, se você tem um emprego, você deve honrar as pessoas que pagam o seu salário, que te dão oportunidade para você trabalhar. Se você participa de um time, de um esporte, você tem que honrar o seu treinador, o técnico do seu time. Quem são as autoridades? Se você lidera um grupo familiar, uma célula, você deve honrar a pessoa, o líder dessa célula. Então, não são apenas pais e mães, mas são as autoridades, no geral, e os governadores. Mas você pode dizer assim: mas eu não concordo com o presidente da República, eu não concordo com Bolsonaro, eu não concordo com Donald Trump, eu não concordo com nenhum deles. Não me interessa se você concorda ou não. Nós não estamos falando a respeito de respeito, lembre-se disso. Nós estamos falando a respeito de honra. E se você quer aprender, você quer uma ilustração boa para isso? Olhe para as Forças Armadas. Se você ver os fuzileiros navais, se você vê os militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eles prestam continência, eles honram todos os seus presidentes, independente de ser Donald Trump, Barack Obama, independente de ser Jair Bolsonaro ou Dilma Rousseff, todos eles recebem das Forças Armadas continência e honra. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque eu vejo nas redes sociais muita falta de honra, no geral. Então, você não concorda, você tem que expressar a sua vontade, a sua liberdade, manifestar a sua liberdade democrática. Mas, quando nós falamos sobre honra, nós estamos falando a respeito da ordem, nós estamos falando a respeito da estabilidade, para que a história continue e não entre em um caos ou em uma anarquia. A palavra do Senhor nos diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Em alguns momentos, os nossos governantes não são dignos de obediência, mas sempre são dignos de honra. Lembre-se disso. Quem mais merece honra? Quem mais precisa ser honrado? As nossas autoridades espirituais. Em 1 Timóteo 5,17 está escrito que os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Quem são as autoridades espirituais na nossa vida? O pastor, seu pastor, se você tem um pastor, você deve honrar, tratar com distinção. O líder da sua célula, você deve tratar com distinção. O líder do seu ministério, você deve tratar com distinção. Quem é o seu pai na fé, a sua mãe na fé? Pode ser o seu pai biológico, pode ser a sua mãe biológica. Então você deve tratar com honra essa pessoa também. Para terminar, a razão pela qual nossa cultura desonra as pessoas é porque as pessoas não honram a Deus. Por que nós vivemos em uma cultura em que pais não são honrados, em que governantes não são honrados, em que as autoridades em todos os níveis não são honrados? Por quê? Porque nós vivemos em uma cultura que não honra a Deus. Quando a nossa cultura aprender a honrar a Deus, que é digno de honra, nós vamos aprender a honrar as pessoas que Deus colocou sobre autoridade em nossas vidas. Louvem-no, vocês que temem o Senhor. Honrem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Salmo 22, verso 23. Que Deus nos abençoe, que você seja alguém que honre a Deus acima de todas as coisas. E certamente você vai ser alguém que vai honrar as pessoas que Deus colocou na sua vida. Seus pais,
os governantes e as lideranças espirituais na sua vida. Senhor, obrigado por este tempo de reflexão, de pensamento nessa Tua Palavra. Nós pedimos que o Espírito do Senhor conclua e confirme aquilo que o Senhor deseja nos falar nesse momento. Obrigado, Deus querido, porque nós aprendemos que o Senhor é digno de honra acima de tudo e de todos. Muito obrigado por isso. Eu oro nesse momento pedindo, Pai, que o Senhor nos dê um coração que tem capacidade de honrar aqueles que são dignos de honra, que o Senhor tem colocado na nossa vida. Nós colocamos diante do Senhor as nossas famílias, nossos familiares, pedindo que o Senhor esteja abençoando e criando, Pai, um ambiente em que honra não seja problema. Abençoa, Pai, essa família que está participando nesse momento desse encontro. Abençoa, Pai, os relacionamentos de forma geral entre marido e mulher, entre pais e filhos. Nós oramos nesse momento e pedimos, Pai, que honra não seja problema nessa casa, nessa família, nesse relacionamento. Da mesma forma, Pai, nós oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso querido Brasil, oramos pelo nosso querido Estados Unidos da América e pelo nosso planeta também. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo de pandemia. Nós oramos, Pai, pedindo que a honra não seja problema, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que no meio disso tudo nosso coração esteja inclinado a buscar e a honrar o Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Espero que você tenha gostado do encontro de hoje, que você tenha sido abençoado e que a sua família tenha sido abençoada também. E eu quero te pedir que você reproduza, que você compartilhe com seus contatos essa palavra, esse encontro de hoje, para que a palavra de Deus seja espalhada, seja disseminada por todo espaço, por o maior número de pessoas possível. Lembrando também que nós temos a agenda dessa semana, você acabou de ver, de assistir, e também eu quero enfatizar que a quarta-feira nós vamos ter uma live especial com o Maurício Antunes. Ele é um consultor financeiro aqui dos Estados Unidos e ele vai falar conosco a respeito de orçamento familiar em tempo de pandemia, em tempo de quarentena. Umas informações muito importantes para todos nós, cada um de nós, para as nossas famílias também. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a nossa igreja e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.
Somos família, Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C.